Então tá, então a gente viu a diferença aqui entre a leitura do encoder principal ou do pulso de comando. A leitura do encoder auxiliar significa que eu estaria lendo a entrada CN5 do driver, que é onde eu tenho uma opção de ler um encoder auxiliar, ou seja, eu poderia usar isso para fazer a leitura de um segundo eixo, um segundo servo, ou mesmo do encoder comum. E aqui eu desabilito as opções de captura. Vamos falar então daqui, ó, das opções da P539X. Eu posso definir o seguinte, quando eu habilito a P576, eu posso definir que a partir do momento que eu fizer a primeira captura, ele assuma um valor para a posição do motor, que eu posso predefinir aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, 0. Vou colocar aqui que eu vou fazer 3 leituras. O que ele deverá fazer agora? Vou fazer essa leitura a partir do encoder, senão também não tem sentido, né? Vai ficar gravando tudo lá na posição fixa. Então o que ele vai fazer agora? Ele leu a posição atual do motor, porque eu já gravei aqui que eu estou lendo o encoder principal. Setou esse valor aqui na P537 e setou o valor 0 na P5.76. Então assim, quando eu fizer a primeira leitura, eu vou colocar o motor em movimento. Ele vai definir que a posição do motor é 0 a partir da primeira leitura. Ele vai ler a segunda vai fazer a segunda leitura numa posição relativa em relação à primeira e a terceira em relação à segunda, e aí sucessivamente. Ele vai até desconsiderar a posição de home que eu havia pré-estabelecido. Essa é uma função que, dependendo do que você está fazendo, é como se você estivesse trabalhando num posicionamento numa router, quando você trabalha em zero máquina e zero peça. Zero máquina costuma ser a posição de home, zero peça é o primeiro ponto da peça. Isso só para ilustrar, não quer dizer que a gente vai usar isso para isso, tá? Mas vamos fazer aqui, vamos fazer a leitura de novo, vamos ver aqui, certo? Vou ligar de novo a câmera para a gente fazer aqui. Assim que eu habilitar, deverá acender o LED aqui. Acendeu porque eu habilitei a função de captura. Liguei o servo on. Vou colocar o motor em movimento, mas a partir do momento aqui que eu fizer a primeira leitura, que aqui cai para 2, esse valor deverá ser zerado. Parou, terminou a leitura. Veja bem, aqui novamente, terminou de fazer a leitura. Aqui ele não atualiza a P537, mas na verdade é só porque a aplicação aqui não está fazendo a leitura, tá? Nesse momento. Se eu fizer aqui uma leitura nova, ela vai atualizar, porque o motor parou na posição 46.968.969, mas a partir do novo parâmetro que eu habilitei quando eu disse que na primeira leitura o motor deveria assumir valor 0, que era o valor que estava predeterminado aqui na P5.76. Vamos ler aqui, ó. Primeiro trigger definiu o valor 0 por um encoder do motor, por um encoder principal. Segundo trigger leu a posição 10.758. Terceiro trigger leu a posição 18.268. P537, posição atual onde o motor parou.
aqui, na verdade, nesse vídeo nós vamos falar como funcionam os parâmetros. Nós não vamos entrar na lógica de fato de como utilizar isso, porque quando a gente estiver falando em movimento ECAN, certo, a gente vai abordar muito essas questões, mas você consegue fazer com captura e compare, você consegue fazer muita coisa. Se você estiver falando de posicionamento entre eixos diferentes, tá? Variação de velocidade, nossa, dá para fazer muita coisa só com isso, e só com o recurso que está no servo, hein? Nós não estamos falando nem de um controlador para isso, porque aqui o que nós estamos fazendo é só parametrizando o servo. Ele não está ligado a nenhum CLP em nada disso. Posição PR50. O que significa isso? Significa que a partir do momento que ele trigar uma posição, ele vai ler essa posição, gravar aqui na array. Isso se estiver determinado aqui, leitura do encoder principal. Se estiver aqui, ele só vai gravar, ele não vai gravar nada, e vai fazer um desvio para PR50. O que eu fiz na PR50? Na PR50 eu fiz um salto para o comando da PR15. Porque eu já estava usando o PR15 em outras coisas. E o PR15, o que ele faz? Ele faz um posicionamento absoluto para a posição 0. Mas nós vamos ver isso daqui, vamos usar até para uma outra coisa. Vou diminuir aqui de novo para a gente poder ver. Vamos colocar aqui. Então, não vou zerar. Vou trigar. Na primeira posição que eu trigar, ele vai, na verdade, reverter o motor e parar na posição 0, porque foi o que eu predeterminei na PR15. Mas o importante é você ver o seguinte: ele faz a leitura da posição atual e desvia para um comando onde eu posso fazer o que eu quiser. Eu poderia fazer uma rotina inteira a partir do PR50, trabalhando com o modo de posicionamento, tá? Eu poderia determinar toda uma lógica a partir da leitura desse trigger, ainda determinar a partir de que ponto ele foi feito. Vou gravar isso aqui, vou colocar aqui uma posição só. Vamos ver se foi certo. Novamente, vamos ligar aqui a função de captura. Vamos ligar o servo on e colocar o motor em movimento contínuo. Agora eu vou trigar. O que ele fez? Tá em 5 porque eu desliguei a chavinha, tá? Mas é o que está aparecendo realmente no servo. O que ele fez aqui? Ele leu a posição do trigger e voltou para a posição 0. Vamos fazer aqui a leitura dos parâmetros para atualizar isso daqui. Aqui, ó. O motor atualmente está na posição 5, que foi em função do comando que ele veio para 0, depois foi para 5. É o que está aqui mesmo no motor, no certo. 5. E ele leu a posição onde foi feito o trigger e voltou para a posição 5. Em função do que? Em função do desvio que ele fez do PR50. Do PR50 ele fez um salto, eu coloquei esse salto
para o comando 15, para o PR15, que posicionava lá no valor 0. Só que a primeira leitura que eu tenho aqui, tá, é 72587. Por que eu vou deixar isso daqui? Eu quero mostrar o seguinte. Quando eu estava falando do modo PR, faltou de falar sobre essa condição aqui. Um posicionamento onde ele vai levar em consideração a primeira posição capturada. Ele vai pegar o posicionamento absoluto, ele não diz aqui, mas é um posicionamento absoluto, e vai somar o valor da primeira posição, então, de captura, que é aquela primeira posição da tabela. Eu coloquei aqui uma PR, que é a PR7, ela está aqui, ó, certo? Como está determinando que esse comando ele vai fazer um posicionamento de 15.000 PUU mais a última posição de captura, que era qual? No modo PR, peraí. Que era essa posição aqui. Então aqui, quando eu colocar o número 7, ele vai ter que posicionar 15.000 mais esse valor aqui. Setenta e dois, 587 mais 87.857. Ele deverá parar nessa posição. Então, observou. Posiciona para R7. 15.000. 7. Certo? Se a última posição fosse 0, ele ia parar só em 15.000. Quer ver? Vamos fazer aqui um comando para ele por favor. Vamos fazer diferente. Vamos fazer um trigger na posição 00. Vou colocar aqui a PR15, que é o que volta para a posição 0. Esse 7 aqui embaixo, tá? Ele determina, esse 7 aqui determina que a última PR executada foi a 7. Certo? Desliguei o servon. Vou fazer aqui uma. Desligar isso aqui. Vou fazer uma captura, tá, relacionada ao encoder. Não vou nem ligar o motor. O que ele vai fazer? Ele vai atualizar essa posição 5 aqui. Atualizou 0, que o 5 era o posicionamento do lado do Z do encoder. Ou seja, agora se eu fizer novamente aquele movimento para PR7, ele deve parar no 15.000, que era o que já estava pré-determinado lá.
meio ruimzinho assim, porque eu tenho que movimentar. Pronto. Aqui ó, 15.000. Liguei novamente. 7. Viu? Aqui ó, parou na posição 15.000. Esse errinho aqui é porque eu tô lendo o feedback, tá? Então às vezes fiquei um pra lá, um pouquinho pra cá, mas ele está na posição 15.000, porque se eu fizer novo movimento, ele vai considerar a posição de comando, que é o que estava aqui, 15.000. Mas o que eu queria ilustrar é o seguinte, aqui, o que ele está fazendo? A posição de captura mais a posição pré-determinada na PR. Ficou faltando falar sobre isso, porque para falar sobre isso nos vídeos de controle de comando, eu teria que primeiro falar em captura para depois falar sobre isso daqui. Tá. Agora o que está faltando aqui, o que vai ser feito nessa posição? Nessa posição ele vai fazer uma captura, e a partir dessa captura ele vai habilitar a função de compare. A função de compare, eu deixei aqui na IHM, ela funciona exatamente da mesma forma que o P39. O primeiro bit aqui do P39 é o que habilita ou desabilita a função, a partir do momento que eu coloco um aqui, certo? Vou colocar um ou vou colocar maior? Eu consigo, ó. Tá vendo a mudança aqui? Aqui acontece a mesma coisa. Quando eu habilito, muda aqui para 1, primeiro bit, aqui para 0. Por que eu estou mostrando isso? Porque eu vou fazer uma captura qualquer e vou habilitar essa função. Desabilitar essa, habilitar essa. Vou até habilitar para ele voltar para 0. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai realizar uma captura. A partir disso, a partir do DI7, quando ele fizer essa leitura, ele vai atualizar o endereço aqui, porque nós determinamos assim, tá? Se eu colocasse impulso, ele não atualizava endereço nenhum, não. Tá? Ele vai atualizar o endereço aqui na primeira posição da array, vai fazer um deslocamento para o PR50, que vai jogar PR15, que vai para 0, mas também vai habilitar a função de compare, que é aquela aqui de baixo, ó. Então a gente vai ter que ver esse bit mudar a partir da captura de 0 para 1. Aí a gente vai fazer uma leitura aqui para atualizar essa tela. Essa tela vai ter que estar assim. Porque ó, se eu fizer uma leitura aqui, ó, ele não muda aqui essa condição. Ele só vai mudar se eu fizer esse bit. Se eu alterar aqui, que eu altero o valor do primeiro bit. Vamos fazer lá o posicionamento. O vídeo já está ficando longo. Vou colocar no motorzinho agora. Então, só continuando, que o vídeo faltou um pedacinho. Então aqui vamos colocar o motor aqui para girar, apertar o DI7, ele deve capturar a posição, voltar para 0 em função do caminho de PR50 e habilitar aqui a função de compare e subir esse parâmetro aqui para 1. Ser bom.
motor está girando. Habilitar a função. O que ele fez? Ele voltou aqui para a posição 0, na verdade 6 aqui só porque ele está um pouquinho à frente da posição 0 do encoder. Capturou a posição de quando foi feito o acionamento da DI7. E aqui, ó, se a gente ler aqui, vai ver que está habilitada a função de compare. Aqui, certo? Eu posso até desabilitar. Ou seja, a partir de uma captura, eu posso fazer uma comparação. Isso serve para diversas coisas. Eu posso, a partir do momento que eu faço uma leitura do sinal, eu libero a posição de compare, predetermino aqui, a gente ainda vai ver os parâmetros de compare, predetermino a posição X. A partir dessa posição X eu coloco o movimento nesse eixo. Isso vai ficar mais fácil de ver no modo ECAN. Mas mesmo sem entrar no modo ECAN, só dominando bem o capture e compare, dá para fazer um bom sisteminha. Um bom sisteminha onde há integração entre os eixos. Então é isso, é o final do modo capture.